Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rogério Laureano, o professor Jaguar. E esse é o novo curso, o curso de Circuitos Integrados Digitais, né? Nós vamos estudar um pouquinho de eletrônica digital. Vai ser bem interessante, vai ser muito importante, né? São conhecimentos bem legais que a gente vai aprender sobre eletrônica digital na prática, ok? Então, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho sobre sistemas digitais, ok? Bom, nós estamos acostumados a uma numeração decimal, né? Numa numeração decimal, onde nós temos 10 números possíveis. Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, ok? Esse daqui é o nosso sistema decimal, sistema numérico decimal, ok? O que é um sistema binário? Sistema binário é onde nós temos apenas dois símbolos, né? Aqui nós temos 10 símbolos, que vai de 0 a 9. No caso de um sistema numérico binário, nós temos dois números ou dois símbolos possíveis, o 0 e o 1. Bom, a gente fez dessa maneira, o pessoal criou, resolveu fazer sistema binário assim. Por quê? Porque uma maneira mais simples de se entender energia elétrica, né? Isso a gente aprende desde cedo também, desde criança, é luz ligada, luz desligada, ok? Então, o 0, nós colocamos que seria o desligado. E o 1 seria o ligado. Ok? Poderia também ser falso e verdadeiro. Ou poderia ser baixo e alto, né? Então são várias maneiras da gente se expressar de uma maneira binária. Ou é sim, ou no caso é não, né? Ou é não, ou é sim. Ou é 0, ou é 1, ok? Bom, aí teve uma pessoa que criou o sistema de operações digitais, né? Ou operações binárias, né? Ou operações booleanas. O que seria isso? Nós teríamos algumas operações, né? No caso, nós temos, no caso do decimal, nós estamos acostumados com a matemática, com as 4 operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, né? No caso da álgebra booleana, nós temos algumas coisas. Nós temos o NOT, nós temos o AND, nós temos o OR e nós temos o SHOR, ok? O NOT é o do contra, né? Se nós fizermos assim, ó, vou colocar aqui uma tabelinha aqui com os exemplos. Se nós colocarmos assim, ó, 0, linha, esse linha em cima quer dizer o NOT em álgebra booleana, ok? Então, 0 NOT vai ser igual a 1. E 1 NOT vai ser igual a 0. Ou seja, sempre vai ser o inverso. Como nós temos duas possibilidades, o inverso de 0 é 1. E o inverso de 1 é 0, ok? Ou o inverso de falso é verdadeiro. O inverso de verdadeiro é falso, ok? Nós também podemos fazer o seguinte. Nós podemos colocar uma álgebra booleana a operação AND. O que seria a operação AND? Aqui já podemos colocar uma tabela verdade, né? Que é uma outra coisa que eu já vou explicar bem isso aqui. Então, falso e falso
é igual a falso. Ou falso e verdadeiro, isso e isso vai ser igual a falso, né? Verdadeiro e falso vai ser igual a falso. Agora, verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro, ok? Então, a operação AND é mais simples de entender o seguinte: só pode acontecer se for os dois verdadeiros, ok? Então, o OR. O OR é o seguinte: 0 e 0 é igual a 0. 0 e 1 é igual a 1. É verdadeiro. 1 ou 0 é igual a 1. E 1 e 1 é igual a 1. Ok? Então, assim, ou, né? É só você falar isso ou isso é o quê? No caso, falso e falso, ou falso é igual a falso. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é igual a verdadeiro. E verdadeiro ou verdadeiro é igual a verdadeiro. E o shor? O shor é o seguinte, é exclusivo ou. O que é o exclusivo ou? Exclusivo ou é o seguinte, o que realmente seria ou seria isso igual a 1. E isso, esse é o símbolo, igual a 0. E isso daqui igual a 1. E isso daqui igual a 0. Então, ele só vai ser verdadeiro quando as duas operações forem diferentes uma da outra, ou um ou outro, ok? E ele vai ser falso quando elas forem iguais. Tá, ok. Esse daqui são as operações, né? Então, colocando aqui mais para baixo, o NOT, operação NOT, basta colocar no símbolo um tracinho em cima, né? Dessa maneira, né? Então, nós vamos inverter o que temos aqui. Se, por exemplo, fizermos assim, ó, dois risquinhos um em cima do outro, é a mesma coisa de falar NOT do NOT. Então, NOT do NOT, então isso daqui vai ser igual a 0. Né? Se colocarmos mais um, NOT do NOT do NOT, daí então isso daqui é igual a 1, ok? É assim que funciona o NOT. O AND é o ponto, né? 1.1 é igual a 1. 0.1 é igual a 0. Ok? O OR é o símbolo de soma, né? Então é o seguinte, 0 mais 1 é igual a 1. E 0 mais 0 é igual a 0. Ok? E nós temos o shor, que é o símbolo dele é o maisinho com uma bolinha em volta, ok? Isso é o shor. 0 shor 1 é igual a 1. 1 shor 1 é igual a 0. Ok? Bom, isso daqui nós vamos aprendendo, ficando mais craques assim com o tempo. Agora eu vou falar sobre os símbolos, que são muito importantes. Os símbolos são o seguinte: o NOT, antes até de falar do NOT, nós temos um símbolo de seguidor lógico. O que é o seguidor lógico? Né? O que eu colocar aqui de sinal vai sair aqui
de saída, né? Então nós temos um sinal de entrada e um sinal de saída. Isso na eletrônica é interessante saber, né? Se nós colocamos alguma carga aqui, quando nós temos um seguidor, essa carga vai continuar seguindo aqui, ok? Isso daqui faz parte já do circuito digital, né? Falamos da álgebra booleana e nós fizemos isso daqui. No caso do NOT, nós temos um seguidor, colocamos uma bolinha aqui na frente, essa bolinha significa NOT, e nós saímos com um sinal. Ou seja, se nós colocarmos um sinal 1 aqui, como é um negativo, aqui vai ficar 0. Ou seja, se eu coloco um sinal aqui, o sinal do outro lado é cortado. Porém, se eu coloco um sinal, tem uma ausência de sinal aqui, aqui vai sair energia, ou vai sair um sinal, ok? Então, esse daqui é o NOT. O NOT, que é a mesma coisa de falar o seguinte, que 1 NOT, ou, nesse caso, 0 NOT, ok? Esse daqui é o NOT e o símbolo do NOT. Nós temos o símbolo do AND. O AND é esse símbolo aqui, ó. Ok? Ou seja, se nós colocarmos um sinal 1 aqui ligado e um sinal 1 aqui que é ligado, aqui vai ficar ligado. Se nós colocarmos um sinal aqui 1 e aqui uma ausência de sinal, colocar 0, aqui vai sair 0. Ok? Se nós colocarmos aqui um sinal 1 e aqui 0, aqui vai sair 0. E se colocarmos aqui a última possibilidade entre dois sinais, se colocarmos aqui 0 e 0, aqui sai 0. Ok? Esse é o sinal do AND. Que é a mesma coisa de colocar o seguinte, 1.1 é igual a 1. Nesse caso aqui, 1.0 é igual a 0. Nesse outro caso, 0.1 é igual a 0. E 0.0 é igual a 0. Temos também o símbolo do OU. O OU é o seguinte, é uma barriguinha aqui, uma setinha assim, opa, aqui, ó, é assim, ok? Se eu colocar aqui 1 e 1, a saída aqui é 1. Se eu colocar aqui 1 e 0, a saída é 1. Se eu colocar aqui 0 e 1, a saída é 1. Finalmente, se colocarmos 1 e 0, a saída é 1, ok? Então, o OR ficaria assim, 1 mais 1 igual a 1, 1 mais 0 igual a 1, e 0 mais 1 igual a 1, e aqui é 0. E 0 mais 0 é igual a 0. Ok? E, finalmente, nós temos o símbolo do NOT, símbolos do AND, o símbolo do OU e o símbolo do SHOR. É um risco aqui e um risco aqui, assim. Isso é o SHOR. Ok? Então, 1 e 1 é igual a 0, porque não é exclusivo OU. Um e 0 é igual a 1. Zero e 1 é igual a 1. E
0 e 0 igual a 0. Esse daqui é o shore, que é a mesma coisa de escrever 1 e 1 é igual a 0. 1 shore 0 é igual a 0. 0 shore 0, que esse último é igual a 0. E esse daqui é igual a 1. E esse daqui que faltou, 0 shore 1 é igual a 1. Ok? Muito bem. Então agora nós vamos ver um circuito digital que é da família TTL, que a gente vai falar muito sobre ele. Esse aqui é o circuito digital, é um exemplo, existem vários, né? Mas nós pegamos o exemplo do 7404, ok? O que é o 7404? É um circuito integrado, que tem mais ou menos esse formato, pequenininho e tal, que tem aqui uma abertura aqui, né? Na verdade, uma marca aqui para contar os pinos. Então nós temos o pino de 1 a 7 e de 8 a 14, nesse encapsulamento aqui do 7404, ok? E aqui, como vocês podem ver, tem o símbolo que acabamos de ver do NOT. Então, aqui é uma entrada e aqui é uma saída. Aqui o pino 3 é uma entrada, o pino 4 uma saída. O pino 5 uma entrada, o pino 6 uma saída. O pino 9 uma entrada, o pino 8 uma saída. O 11 uma entrada, o 10 uma saída. O 13 uma entrada e o 12 uma saída. Quanto ao pino 14 e 7, nós temos o VCC, que na verdade é alimentação, ou seja, para o circuito funcionar eu preciso colocar necessariamente energia aqui, né? Uma corrente aqui. E aqui vai ser ligada a terra, né? Vai ser ligado ao negativo da nossa bateria, ok? Então nós ligamos esses dois polos, positivo e negativo, e a partir daí nós vamos ter sinais conforme a lógica booleana, né? Se nós colocarmos 0 aqui, esse é o cenário 1, se nós deixarmos uma chavezinha desligada aqui, essa luz vai ficar acesa, ok? Por outro lado, se nós ligarmos aqui a chave, o sinal vai ser apagado, né? Nós desligaremos o sinal de saída, né? Muito bem. Então, para a gente ilustrar isso, eu preparei dois circuitozinhos numa protoboard. Né? Esse daqui é em duas protoboards, né? Que são dois circuitos. Bom, aqui nós estamos fazendo uma experiência aqui, apenas de um seguidor lógico, ok? Então, o seguidor lógico, estamos passando energia aqui, né? Passando por esse resistor, que vem até essa chave, que é a nossa entrada, e a nossa saída é esse LEDzinho. Ou seja, se eu aperto o botão, vai acender a luz, ok? Então, esse é o seguidor lógico. Agora, nós temos aqui o nosso encapsulamento. Nosso encapsulamento do nosso 7404, okay? Que nós acabamos de falar. Ou seja, nós temos um botãozinho aqui para falar que é a entrada positiva, ok? Então, nós vamos lá colocar positivo, né? Ligar o positivo e o negativo. Notem que já acendeu aqui a luzinha, ok? Então, o que está acontecendo? A energia passa por aqui, está no pino 14, e a saída no negativo, que é o pino 7, saindo para o negativo. Por outro lado, nós temos aqui uma energia vindo aqui para essa chavezinha. Essa chavezinha está ligada no pino 1, ok? E esse pino 1, por enquanto, está ligado até o terra. E o pino 2 está ligado nesse resistor que vai até aqui. Ou seja, como não temos sinal no pino 1, e ele é um inversor, a porta lógica NOT, fica aceso. Se eu apertar esse botão, apaga. Por que apagou? Porque nós temos um inversor, né? Nós temos uma porta NOT, em que toda vez que entra energia
ou entra uma corrente no pino 1, o pino 2 é desligado. Toda vez que não tem corrente no pino 1, ou que a corrente seja negativa, né, o nosso pino 2 manda um sinal, ok? Então tá, essa daqui foi a primeira aula, né? Tivemos bastante conteúdo, bastante coisa. Espero que tenha sido útil a você. E é isso aí, até a próxima.